Olá, bem-vindos a mais um PHC TV. Desta vez temos para vos mostrar a possibilidade de importar fecheiros externos via ODBC, nomeadamente informação contida em folhas de Excel para as tabelas-mestre do software PHC. Tudo isto através das opções existentes no módulo Connector, nomeadamente a importação de tabelas. São diversas as tabelas que podem ser importadas desta forma para o PHC. Iremos dar como exemplo algumas delas. A importação dos fecheiros é efetuada através do módulo Connector, que se encontra disponível nas três gamas Corporate, Advanced e Enterprise. Esta rotina é da maior utilidade, pois quando um cliente inicia a sua utilização do software PHC, pretende preencher de forma rápida e automática as suas tabelas-mestre, de forma a dar início à utilização prática da aplicação. Se tivermos os clientes, fornecedores, artigos em folhas de Excel ou noutro formato compatível, é possível importar essa informação de uma só vez e de forma automática. Através da importação das tabelas do módulo Connector, estamos também a garantir o preenchimento dos campos mais importantes nas tabelas, de forma a garantir o correto funcionamento do programa. Assim, com este filme, pretendemos demonstrar de forma prática todo o processo de importação, desde a correta configuração dos fecheiros externos, passando pelos campos obrigatórios das tabelas que iremos importar. Faremos a criação de uma ligação ODBC com driver de Excel, de forma a que com uma só ligação possamos importar informação para diversas tabelas, prevenir erros a quando da importação e queremos também dar-lhe dicas úteis para que a informação importada seja a mais fiável e correta possível. Iremos também fornecer alguns exemplos de programas em XBase a aplicar aos campos que irão ser importados. Vamos assim dar início à demonstração. O processo de importação de fecheiros passa por algumas configurações iniciais até à importação propriamente dita. Vamos começar por observar o nosso fecheiro de Excel. Apenas num único fecheiro temos várias páginas: clientes, stocks, inventário e POC, em que cada uma corresponde aos dados a importar para cada tabela no software. Por exemplo, na primeira folha, nos clientes, temos todos os registros de clientes que queremos importar. Reparem que cada coluna no Excel corresponde a um campo no software PHC. No caso da tabela a importar existir o campo NO, que neste caso corresponde ao número do cliente, não devemos nomear a coluna como NO, pois existem certos ODBCs que não suportam campos com esta designação. Devemos então encontrar um nome diferente, número, por exemplo, como aqui está exemplificado. É muito importante também que o Excel não contenha formatação desnecessária de forma a tornar este processo mais simples de concretizar. O nome das colunas não tem obrigatoriamente de ser idêntico ao nome dos campos no software PHC, pois iremos mais à frente fazer a correspondência entre os campos deste fecheiro com os campos da aplicação na configuração dos fecheiros externos. É importante que o nome das colunas não tenha caracteres difíceis de reconhecer ou espaços no nome dos campos, que seja no fundo o mais simples possível. Vamos então criar a ligação ODBC selecionando um driver do Excel. Vou nomear a ligação ODBC como Excel, pois pretendo criar uma ligação única para este fecheiro para servir de base à importação das várias tabelas que correspondem cada uma a uma página no Excel. Selecionando o botão Select Workbook, vamos selecionar a diretoria e depois o fecheiro que contém os dados a importar. Ao fazer OK, temos então a ligação ODBC criada. Passamos então às configurações propriamente ditas na aplicação PHC. Vamos aceder às configurações de fecheiros externos que se encontram no menu Tabelas, Supervisor, Configuração de fecheiros externos. Temos uma previamente criada chamada Importação de clientes, em que nos dados principais temos a indicação de que o tipo de dados é uma ligação ODBC. É obrigatório que assim seja quando fazemos importação de tabelas através do módulo Connector. No nome da ligação ODBC temos então Excel, que foi o nome que demos à ligação ODBC previamente elaborada, e no nome da tabela de origem temos clientes seguido do símbolo dólar. Isto significa que clientes é a página do Excel e o dólar é obrigatório sempre que importamos em formato Excel. É necessário também nesta página que indiquemos que estamos a importar através do Microsoft Excel Driver ou Dex Driver. Passando então ao separador Ligação ao DBC, vamos fazer o mapeamento dos campos, ou seja, vamos relacionar os campos do software PHC. Temos primeiro de consultar o dicionário de dados e os campos da tabela externa, ou seja, da folha de Excel. É possível também associar um código XBase, portanto um programa, a cada campo que irá ser importado. Para tal, aqui no campo código postal vamos fazer uma concatenação, ou seja, no fecheiro de Excel, o campo código postal é composto por duas colunas, pelo código e pela localidade.
Vamos juntar estas duas colunas num só campo dentro do PHC. Para tal, vamos utilizar o cursor FASC-TMP, que contém os dados da tabela externa e os nomes são exatamente os das colunas no Excel. Para isso, vamos também fazer ao campo AllTrim para garantir que não temos espaços no campo e vamos utilizar a função Transform, que permite transformar campos numéricos em caractere, pois o campo código postal no software PHC é caractere e na tabela externa ele é composto basicamente por números. Vamos então ao campo seguinte, que é o campo contribuinte. No código XBase do campo contribuinte temos novamente uma transformação, pois acontece exatamente a mesma coisa. O campo contribuinte é um campo caractere dentro da aplicação PHC, mas na tabela externa a coluna está preenchida com números. Portanto, vamos fazer a sua transformação. No campo telefone e no campo fax, vamos fazer também o transform do campo. No caso do campo país, vamos fazer então uma condição sobre este campo, ou seja, vamos indicar que se o campo país for igual a PT, vai ser importado como 1 dentro do software PHC, o que corresponde a um cliente nacional. No caso do campo país na tabela externa ser igual a N, ele vai ser importado no PHC como 2, ou seja, como cliente da União Europeia. Se ele não for PT nem for EN, vamos indicar então que ele vai ser importado como campo do tipo 3, ou seja, vai ser importado como outros. No caso de não termos a moeda mapeada na configuração dos fecheiros externos, ela irá ficar vazia no campo dos clientes. Não há qualquer tipo de problema, pois quando a moeda está vazia, a aplicação internamente trata-a como PT ou euro. No entanto, se resolvermos mapear este campo, teremos de ter muita atenção à denominação do mesmo, ou seja, teremos de respeitar maiúsculas e minúsculas. O campo terá de estar escrito exatamente desta forma, PTE ou euro. Ao mapearmos campos numéricos, devemos ter em atenção se na tabela existe o campo correspondente em escudos, pois ele deve também ser mapeado. A aplicação em algumas rotinas utiliza os valores dos campos em escudos, fazendo a devida conversão. Se o campo em escudos estiver vazio, o valor que colocarmos no campo em euros é ignorado nessas rotinas. Por exemplo, se mapearmos o plafond do cliente, teremos de mapear os dois campos, o campo plafond e o campo e-plafond, que correspondem respectivamente ao plafond em escudos e em euros. Se na configuração de fecheiros externos efetuarmos o teste da ligação, a aplicação apenas vai tentar encontrar o fecheiro de Excel e o ODBC criado, pelo que a correspondência entre os campos e outro tipo de possíveis incoerências serão apenas validados a quando da importação propriamente dita. Foram então efetuadas as configurações necessárias, vamos proceder à importação dos clientes. Acedendo ao menu Supervisor, através do módulo Connector, vamos fazer a importação de tabelas, indicando a configuração de fecheiros externos previamente efetuada. Selecionando a tabela de clientes, é já possível fazer a importação dos registros. A aplicação indica então que foram introduzidos 19 registros. Acedendo aos clientes importados, é possível verificar, por exemplo, que a moeda ficou vazia. Não há qualquer tipo de problema, pois ela internamente será tratada como PTE ou euro. No caso do separador informação, no país de origem, ele também ficou preenchido. Vamos então selecionar um outro cliente, neste caso um cliente que nós temos a indicação de que não é português. Reparem, país de origem igual a UE, a segunda posição nesta tabela. Uma vez que os clientes foram importados com sucesso, vamos então proceder à importação dos artigos. No fecheiro de Excel temos já diversos campos a serem importados para a ficha do artigo. São eles a referência, a designação, a família, o preço de venda, a tabela de IVA e o código de barras. Na aplicação já existe uma configuração de fecheiros externos para a tabela de artigos, que é em tudo semelhante à anterior. No campo Nome da tabela de origem, indicamos agora o nome da página no Excel que corresponde à tabela de artigos que vai ser importada. No separador Ligação ao DBC, temos já mapeados os campos dos artigos do lado do PHC e do lado das colunas do Excel. Mais uma vez, vamos importar uma tabela através do módulo Connector, selecionando a configuração dos fecheiros externos e a tabela específica, neste caso a tabela ST, que corresponde aos estoques e serviços. A importação foi efetuada, vamos agora observar o fecheiro de artigos. Neste caso específico, importamos a família do artigo e ela ficou preenchida como se pode observar. Mas, se tentarmos navegar para a família correspondente, a aplicação emite a mensagem indicando que não a encontra. De facto, esta família ainda não existe na tabela de famílias, pois temos que posteriormente criar as famílias com um nome idêntico ao que está na ficha do artigo.
As famílias podem também ser importadas automaticamente via fecheiros externos. Será importante salientar que podemos importar quase toda a informação que se encontra na tabela de estoques, mas existem campos que não devem ser importados, sob pena dessa informação ser posteriormente apagada, tal como o estoque atual do artigo ou os preços de custo no artigo. Vamos fazer um pequeno teste. Vou colocar manualmente um preço de custo na ficha deste artigo, como se este valor tivesse sido importado juntamente com o artigo. Posteriormente, vou aceder às opções diversas e corrigir erros no estoque atual deste artigo. Ao efetuar esta rotina, a aplicação vai aplicar, no fundo, a fórmula de cálculo de preço de custo ponderado e vai procurar movimentos de estoque ou movimentos de estoque em valor que justifiquem o valor que lá coloquei. Como não os encontra, limpa o valor que lá estava. Assim, devemos fazer um inventário físico de forma a dar entrada do estoque e fazer a correta valorização do custo nos artigos. Vamos então importar o inventário físico. Cá está o fecheiro de Excel que irá servir de base à importação do inventário físico. Temos já os campos referência, stock e valor do stock. Apesar da importação do inventário físico ser um pouco diferente das anteriores, ela passa também pela configuração de fecheiros externos, no qual a única diferença se encontra no nome da tabela de origem de dados. Na ligação ao DBC, temos então 3 campos mapeados, dos quais apenas a referência e o stock, que corresponde ao stock atual, são os campos obrigatórios. O campo evalstock será importante para valorizarmos os artigos. Vamos então aceder à tabela de inventário físico. Aqui está então o ecrã de inventário físico, no qual já estão lançados dados apenas no cabeçalho. Ao provocar uma alteração neste registro, aparece o botão Importar. Aqui temos de indicar a configuração de fecheiros externos associada ao inventário e efetuar a importação das linhas, com o respectivo stock e o seu valor. Vamos gravar um inventário físico e fazer o lançamento dos movimentos de acerto. Temos já indicado um código para entradas, um código para saídas e indicado que a valorização dos movimentos vai ser feita ao preço do stock introduzido no inventário físico. Os lançamentos de acerto foram efetuados e, ao consultar a ficha de um dos artigos, efetuando aqui a atualização do artigo, temos já stock atual na ficha do artigo e nos dados financeiros o preço de custo ponderado e o último preço de custo ponderado da ficha deste artigo. Vamos agora efetuar a importação do plano de contas. Outra das grandes necessidades das empresas ao iniciarem a utilização da aplicação é terem já o seu plano de contas carregado para começarem a fazer as integrações contabilísticas. É possível fazê-lo através da importação de fecheiros externos. Neste fecheiro de Excel, na página POC, temos as colunas da conta, a descrição e o ano da conta. O ano da conta é muito importante, pois no PHC o plano de contas é anual e, se não indicarmos o ano, ao pesquisarmos as contas que importámos anteriormente, não as vamos encontrar. Passando à aplicação, na configuração dos fecheiros externos temos indicação do nome na tabela de origem de dados, que é POC. Na ligação ao DBC temos já feita a correspondência entre os campos. No campo Conta, o programa XBase, precisamos de fazer o transform aos dados. Depois no PHC o campo Conta é caractere e no fecheiro de Excel a coluna tem apenas números. A tabela PC tem um campo lógico chamado Integração. Se o seu valor for igual a 1, significa que a conta é de integração. E se for 0, significa que é uma conta de movimento. No nosso caso, as contas a importar são todas de movimento, pelo que podemos indicar que o valor do campo é fixo e igual a 0. Reparem que não foi necessário criar esta coluna no Excel, podemos logo indicar o seu valor final no campo da tabela externa e indicar que é um valor fixo. No menu Supervisor, vamos então aceder ao Connector e à importação de tabelas. Vamos indicar a tabela PC, que corresponde ao plano de contas, e fazer a importação das contas. As contas foram então importadas, vamos verificar se foram criadas com sucesso. Temos então aqui uma das contas que foi criada. Reparem que a conta ficou criada no ano respectivo e com a indicação que é uma conta de movimento. Podemos então começar a fazer as integrações na contabilidade. Bem, parece ser muito simples fazer estas importações, mas nós sabemos que quando vamos configurar a aplicação é que surgem as dúvidas e, por vezes, os erros. Assim, vamos entrar num novo capítulo que vai abordar possíveis erros na configuração que podem depois traduzir-se em erros a quando da importação. Obviamente não podemos prever todos, mas vamos falar dos mais comuns. Um dos erros mais comuns durante as importações é a duplicação da chave primária na tabela, o famoso cannot insert, duplicate key in object, ST, por exemplo.
Temos uma folha de Excel em que temos um cliente apenas. Reparem que este é o cliente número 1. O campo número do cliente faz parte da chave primária da tabela, pelo que se o mesmo já existir na aplicação, ocorrerá um erro. Vamos provocar esse erro. Vou então importar este cliente e vejamos que o erro surgiu. Vamos observar os detalhes. Este erro pode também ocorrer se dentro do próprio ficheiro de Excel os clientes tiverem numeração duplicada, ou se no meio das linhas no Excel existir uma linha em branco. Campos vazios na chave primária também não são permitidos, pelo que mais uma vez o erro irá surgir. Devemos sempre eliminar as linhas em branco. Outro erro bastante comum na importação de ficheiros externos é too few parameters expected seguido do número de campos. As origens deste erro poderão ser um campo que é mapeado na configuração de ficheiros externos e não existe na folha de Excel, um campo escrito incorretamente na configuração de ficheiros externos ou provavelmente se os campos obrigatórios não estiverem todos contemplados. Vamos provocar este erro. Na configuração dos artigos mapeei o campo fornecedor. Ele existe aqui na configuração dos ficheiros externos, mas eu não criei esta coluna no Excel. Ao importar os artigos, selecionando a tabela ST, a aplicação indica que não conseguiu aceder à tabela externa e seguidamente indica que o ficheiro de origem não é válido para a tabela de destino. Estas mensagens não são muito elucidativas, são bastante genéricas, pelo que devemos sempre consultar de seguida a análise interna. E cá está o erro, too few parameters expected one. Reparem que na query executada a aplicação vai procurar o campo fornecedor, mas de facto na tabela de Excel não o encontra. No decorrer deste filme, temos referido que é muito importante utilizar a função transform para os campos caractere que são compostos por números no Excel. Vamos ver na prática como esse campo é importado. Nesta configuração de ficheiros externos, no plano de contas, foi apagado o programa Xbase ligado ao campo conta. Vamos então aceder à importação das tabelas e vamos importar desta forma a tabela PC. Foi lançado um registro, vamos analisar a conta foi importada e reparem que ela traz a vírgula e as duas decimais. Atenção que isto não acontece com todos os campos, apenas com os campos que no PHC são texto e por características muito próprias são compostos quase sempre por números. É o caso, por exemplo, do número de contribuinte, telefone e fax da ficha do cliente e do campo conta na tabela do plano de contas, entre outros. Outro erro que poderá ocorrer na importação de ficheiros externos é Numeric Overflow Data was lost. Isto significa que no Excel existe um campo que excede o tamanho permitido no PHC. Vamos ver um exemplo prático. Neste ficheiro de Excel, no inventário, temos o campo Stock com um tamanho que excede o seu tamanho no PHC. Ele apenas suporta 14 dígitos. Quando o inventário é importado desta forma, reparem, Numeric Overflow Data was lost. Esta forma de carregar a informação nas tabelas tem todas as vantagens, uma vez que após uma configuração inicial poderemos importar de forma automática milhares de registros através de um só clique, poupando assim imensos recursos. Podemos também modificar os dados que estamos a importar de forma a transformar a informação através do programa Xbase que podemos aplicar aos campos. Tudo isto sem termos de alterar um único registro após a sua importação, garantindo assim uma rápida implementação do software nos clientes. Para se manter atualizado sobre todo o software PHC, subscreva a newsletter e direto. É muito fácil, basta ir ao nosso site e colocar o seu e-mail. Obrigado e até breve.